Deixa eu adivinhar. Seu filho tenta, estuda de um jeito, estuda do outro, usa uma série de técnicas e mesmo assim ele não consegue aprender. Esse vídeo aqui é para você. Pois é, aí você está assistindo esse vídeo aqui porque você acha que o seu filho tem um bloqueio, né? E se você pensa isso, você está correta, tá certo? Por que eu estou falando que você está correta? Porque é comum, é normal e é natural que hajam esses bloqueios. Por que, Maico? Da onde que veio um bloqueio desse? Da onde que meu filho arrumou um bloqueio de aprendizagem? Esse bloqueio pode ser numa disciplina específica, é mais comum que o aluno tenha um bloqueio lá na matemática, né? Mas tem crianças que desenvolvem esse bloqueio ali enquanto está alfabetizando, outras crianças não aprendem português de jeito nenhum, ou biologia, ou química também é muito comum, física, né? E da onde que vem esse bloqueio? A resposta é muito simples. A aprendizagem é um fenômeno tanto emocional quanto cognitivo. Ou seja, aprender um conteúdo depende tanto da parte afetiva dele, quanto daquilo que a gente chama de inteligência, os mecanismos mentais ali para a aprendizagem de conteúdo. Se o emocional não estiver legal, se o vínculo afetivo do aluno com a escola, com o professor e com o objeto de aprendizagem, no caso o conteúdo ou a disciplina, se essa parte afetiva não estiver legal, o aluno não aprende mesmo, tá? Porque isso gera um desconforto emocional tão grande que gera isso que a gente chama de forma leiga de bloqueio. Na verdade, esse bloqueio é um desvínculo afetivo e emocional, né? Então, por exemplo, Maico, mas exemplifica para mim, da onde que veio um negócio desse? Bom, se a gente fosse fazer uma historinha, é mais ou menos uma coisa assim. Imagina uma criança que está lá na primeira infância, está lá acabou de entrar na escola, lá com 4 anos. Aí, no primeiro momento, o vínculo ele é muito forte, né? Por quê? Porque a criança projeta na escola o vínculo que ele tem com a família. Então, veja, quando você leva seu filho lá no primeiro dia de aula, ele chora, ele não quer ficar, na maioria das vezes acontece isso, né? Ele chora, não quer ficar na escola e tal. Por quê? Porque ele está indo para um ambiente hostil, para um lugar que ele não conhece, e ele tem vínculo afetivo e emocional só com a família. Então, quando você tira ele do seio da família, ele costuma sentir muito, a ficar muito chateado, muito triste, chorar, ficar desesperado, com medo, né? Por quê? Porque até então, quando essa criança fica sem o pai, sem a mãe ou sem os irmãos, fica com a avó, com o tio, quer dizer, fica dentro do seio familiar, do núcleo familiar, né? Ele só sabe conviver com a família. Aí você vai lá e coloca ele na escola, num local onde ele não conhece ninguém. E ele só tem a experiência de vínculo familiar. Tudo bem. Aí com o tempo, chora no primeiro dia, chora no segundo, e daqui a pouco faz uma amizade com um coleguinha, daqui a pouco a professora já faz uma aproximação, geralmente o pessoal faz acolhidas, faz atividades, escolas, pré-escolas, CME, geralmente fazem atividades de formação desse vínculo afetivo ali nos primeiros dias. É aquele período que a escola chama de adaptação, né? Então, nesse período de adaptação, você tem essa acolhida. Se for uma criança muito pequena, a professora abraça, pega no colo, conta historinha, enfim, faz uma série de atividades que servem para formar esse vínculo. E esse vínculo se forma. E esse vínculo, ele é muito parecido, na cabeça da criança, ele é uma projeção do vínculo familiar. Ele entende a professora como se fosse uma tia, e é por isso que chama de tia muitas vezes, e entende os coleguinhas ali como se fossem os primos, né? Enfim, e toda a equipe da escola, o pessoal do administrativo, o diretor, o coordenador, tudo vira família dele. Só que em um determinado momento, enquanto esse vínculo está muito sério, enquanto ele está muito orgânico, visceral, porque ele é uma expressão do vínculo familiar, geralmente a criança é muito bem engajada. Só que na medida que ele vai desenvolvendo essa trajetória escolar, em geral você vai tendo ali pontos de frustração.
O que são esses pontos de frustração? Aquele dia que a professora brigou e ele ficou chateado, aquela matéria que ele não aprendeu muito bem, aquele momento em que alguém criticou a tarefa dele, falou que estava feia, ou que às vezes até você, mãe ou pai, olhou e falou, não, tá muito feio isso aí, faz direito, tal, né? Essas coisas que nós como pais a gente briga mesmo, né? Faz direito, letra bonita, margem e tal. Então nessas cobranças você vai inserindo ali pequenos pontos de frustração. Esses pontos de frustração, cada pessoa lida com eles de um jeito. Então tem crianças que recebem essa frustração e se esforça para superar aquele ponto e vai embora. Mas tem crianças que vai provocando pequenas mágoas, pequenos traumas, né? Pequenos traumas. E num determinado momento, aí ele passa pela trajetória escolar, ok? Ali na primeira infância, entra na alfabetização, alfabetiza e tal, e daqui a pouco ele começa a ter disciplinas, matemática, português, ciências, e aí ele começa a ter dificuldade em uma e não nas outras, né? Então ele prefere a aula de história do que quando a tia está fazendo ciências, ou prefere português do que matemática. Então, por quê? Porque a matemática frustra. Por exemplo, se é a matemática que ele não quer estudar, é porque é a matemática que provocou mais frustrações, né? Então o tempo vai passando e ele vai acumulando essas frustrações e isso vai gerando um desvínculo emocional do aluno com o conteúdo. E isso piora muito se ele tiver um vínculo ruim com o professor, por exemplo, né? E aí o que acontece? No momento em que você tem um acúmulo dessas frustrações, um acúmulo dessas mágoas, e você fizer o desvínculo emocional, o aluno vai deixar de aprender bem aquela disciplina. Se desvinculou o emocional, vai ser aquele momento que internamente ele vai pensar assim, eu não aprendo matemática de jeito nenhum. Aí fica difícil de você recuperar o caso, né? Esse desvínculo muitas vezes é contra a escola inteira. Não, eu não quero saber de escola, eu não gosto de escola, eu não gosto do que eu aprendo na escola. Tá? E essas pequenas frustrações elas têm fundamento pedagógico, né? Às vezes é uma fragilidade na base teórica, às vezes é um desvínculo com o professor, o aluno e o professor não tem uma afinidade muito boa e aí ele acaba projetando a indisposição dele com o professor na disciplina, né? Muitas vezes isso é intensificado por uma má interação do aluno na turma. Então, por exemplo, se ele é rejeitado, se o pessoal da sala dele não gosta dele, se ele não tem um amiguinho, se ele não brinca com os colegas, se ele sofre bullying, enfim. Se tiver um desvínculo emocional dentro da sala de aula, ele começa a ver a escola como um ambiente hostil. E aí tudo que vem da escola ele rejeita, ou seja, a aprendizagem dos conteúdos. Então veja, não é burrice, às vezes não é má vontade, não é vagabundagem do aluno igual muita gente pensa, não. Todo problema escolar, gente, todo aluno não tira 10 por um fundamento pedagógico. Não há, tudo que você vê que prejudica o desempenho de um aluno, ele é sintomático. Se o cara é desinteressado, se o cara não quer saber da escola, se ele entra na escola e dorme, se ele não faz o mínimo esforço para se dar bem, para aprender, isso não é pura e simplesmente isso que a gente chama de vagabundagem, de desinteresse. Isso é um sintoma de um problema pedagógico mais intenso, mais interno, misterioso, que às vezes a gente tem que procurar onde está esse problema para poder intervir e resolver. Tá beleza? Já vou fazendo aquele pedido aqui então para você. Se você gostou do vídeo, clica nesse joinha aí pra gente, porque isso aí aumenta muito a relevância aqui do nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender a como transformar seu filho num bom aluno, a entender os problemas de aprendizagem do seu filho, se inscreve aqui no canal Os Experts, tá? A gente faz conteúdo aqui toda semana, 2 vídeos por semana, exatamente para ensinar os pais a como lidar com as questões pedagógicas, com a aprendizagem do seu filho. Tudo bem? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.